Fala galera, bem-vindos de volta ao nosso canal Romário Futebol Play. E hoje, gente, eu tô aqui pra gravar o meu 14º vídeo, ou seja, o meu penúltimo vídeo da saga, contando os 5 maiores fatos da história dos atuais maiores 15 times do Brasil. Já vou avisando logo que este vídeo aqui é falando sobre o Grêmio, óbvio, e o último vídeo vai ser falando sobre o Fortaleza. Mas você deve estar se perguntando: ah, Romário, mas o Fortaleza é time de Série B, porque você vai querer fazer um vídeo de Série B? Simples, isso é uma coisa que eu já expliquei em outros vídeos. Porque quando eu comecei a fazer essa saga, eu comecei a fazer ela em 2025. E naquela época o Fortaleza estava na Série A, só que ele acabou sendo rebaixado. E eu já anunciei quais seriam os 15 times que eu iria falar na minha saga inteira, logo no primeiro vídeo. Então, eu não tenho culpa se o Fortaleza caiu. Eu prometi fazer o vídeo falando sobre os 5 fases da história do Fortaleza, eu vou ter que fazer. Não é problema meu se ele foi rebaixado. Então, bora pro vídeo vou falar sobre os 5 maiores fatos da história do Grêmio, o tão querido imortal. Mas eu quero que vocês deixem o like, se inscrevam no meu canal e se inscrevam no meu canal, pra gente bater logo a meta dos 300 inscritos e das 30 mil visualizações. Que eu não vou dar spoiler do que eu vou fazer quando bater 300 inscritos não. Mas, não, sem spoiler. Então, bora pro vídeo. Primeiro fato, como em todos os outros, este aqui é em relação ao ano de fundação. Sempre o primeiro fato vai ser em relação ao ano de fundação do time. O Grêmio Futebol Porto Alegrense, ele foi fundado no dia 15 de setembro de 1903. Realmente o Grêmio é um time bem antigo, inclusive fez o centenário dele em 2003. Eu tô tentando lembrar algum título que o Grêmio conquistou em 2003. Não consigo lembrar, pra ser sincero, não consigo lembrar de nenhum título que o Grêmio conquistou em 2003, no centenário. Mas, então é isso, o primeiro fato é apenas esse. O Grêmio Futebol Clube Porto Alegrense foi fundado dia 15 de setembro de 1903. Ou seja, um ano depois da fundação do quarto time carioca, que é o Fluminense. Mas o vídeo hoje é só sobre o Grêmio. Então, esse é o fato. Bora então pro segundo, que pelo que eu tava pensando aqui, é um fato que vocês vão gostar. Segundo fato. Esse aqui, gente, quando eu tava pesquisando o ano de fundação do time, eu quero ver, vou fazer uma pergunta pra vocês. Por quê? Como que o time do Grêmio foi fundado? Não tô perguntando o dia, como ele foi fundado. Vou contar aqui pra vocês, pô. O Grêmio foi fundado na cidade de Porto Alegre, em Caxias do Sul, não, Rio Grande do Sul. A fundação ocorreu após uma partida de exibição, quando a bola de jogo furou e Cândido Dias da Silva emprestou a sua, levando à criação do clube. Alguém me explica o que é isso, pô? Literalmente, os caras foram fazer uma partida de exibição, aí a bola do jogo simplesmente furou. E aí o cara Cândido Dias da Silva emprestou a bola dele e foi isso que cedeu a criação do time do Grêmio. Pelo amor de Deus, pô. Eu nunca parei pra pensar como é que o time do Grêmio foi fundado, mas não esperava que ia ser um jeito tão estranho assim. Com todo respeito aos gremistas que estiverem me assistindo. Mas eu não esperava esse tipo de jeito de criar o time do Grêmio. Tá, mas tudo bem. Então o fato foi esse. É assim que foi fundado o time do Grêmio. Eles jogaram na parte da exibição, a bola do jogo furou e Cândido Dias da Silva emprestou a bola e foi assim que se fundou o time do Grêmio. É só isso. Bora então pro terceiro fato. Terceiro fato. Esse aqui é em relação a títulos. Como vocês sabem, até hoje em dia é disputado um campeonato do Brasil chamado Copa do Brasil. A simples Copa do Brasil. Um título que vários times já conquistaram, inclusive times muito inesperados, como Juventude, Criciúma, Santo André, Paulista de Jundiaí, Sport. Mas o Grêmio não é, como é que fala? Ele não é exceção. E eu não estou falando que o Grêmio é zebra da Copa do Brasil, tá? O Grêmio é um time grandioso, mas o que eu quero contar é que a primeira Copa do Brasil que ocorreu na história foi em 1989. E neste ano, sabe quem foi campeão? Sim, o Grêmio foi o primeiro time a conquistar a Copa do Brasil, que foi no ano de 1989,
que inclusive eu irei mostrar falar para vocês a campanha inteira do Grêmio até este título. Tudo começou na primeira fase, quando quando o Grêmio enfrentou o time do Ibiraçu. É assim que fala, deixa eu ver. Sim, o time do Ibiraçu, o time do Espírito Santo. Aonde o primeiro jogo lá no Espírito Santo, o Grêmio conseguiu a vitória de 1-0, levando a volta do jogo para Porto Alegre. Porque naquela época, vou explicar pra vocês uma coisa. Naquela época, o Grêmio começou jogando fora de casa, certo? Só que tinha uma regra, eu espero estar falando certo, que se o Grêmio tivesse ganhado o jogo da ida fora de casa por 2 gols ou mais, ele nem precisaria de jogo da volta para poder classificar. Pelo que eu entendi dessa regra. Mas enfim, o Grêmio ganhou a ida no Espírito Santo por 1-0 e a volta em Porto Alegre, o Grêmio meteu 6-0 para cima do Ibiraçu. Mas eu acho que isso não é nenhuma surpresa, pô. O Grêmio, um time grandioso, seria bem óbvio ele meter uma goleada no time do Espírito Santo. E aí o Grêmio avançou para a segunda fase, enfrentando o time do Mixto, time do Mato Grosso, atual campeão mato-grossense. E aí a ida lá em Cuiabá, eu acho, né? O Mixto acabou perdendo para o Grêmio dentro de casa de 5-0. Estou sem palavras. O Grêmio meteu 5-0 no Mixto lá no Mato Grosso. Se fosse em Porto Alegre, faria mais sentido. Mas o pior foi em Porto Alegre. Adivinha quanto é que foi o jogo? Eu aposto que você ainda está achando que foi uns 8, 9. Pra ser sincero, não teve nem jogo. O Mixto desistiu de jogar o jogo da volta. Depois de ter perdido em casa de 5-0 pro Grêmio, o Mixto entregou a vaga pro Grêmio. Ele nem quis jogar, ele desistiu da competição. E o Grêmio avançou para as quartas direto, sem precisar jogar o jogo da volta. Aí nas quartas de final, onde já começa a ter aquelas pedras no sapato, o Grêmio enfrentou o Bahia. O Bahia que até aí era o atual campeão brasileiro, campeão 88 em cima do Inter de Tafarel. Sim, o Inter de Tafarel. Aí o que aconteceu? A ida foi na Fonte Nova. Aí o Grêmio conseguiu vencer o jogo por 2-0 em cima do Bahia em plena Fonte Nova, levando a volta para o Olímpico em Porto Alegre. E diferente do Mixto, o Bahia não desistiu. Ele tentou buscar a vaga, mas o Grêmio não deixou barato e venceu por 1-0 dentro de casa e se classificou para a semifinal. Aí quem vocês acham que ele enfrentou na semifinal? O Flamengo, exatamente. O Grêmio na semifinal bateu o Flamengo, mas essa não é a surpresa. Na semifinal no Maracanã, a ida ficou no 2-2. Ou seja, o Flamengo foi o primeiro time na Copa do Brasil a conseguir meter gol no Grêmio. Vocês podem ver que eu até agora não falei de nenhum gol que o Grêmio tomou, porque ele não tomou nenhum gol. Aí a ida no Maracanã ficou 2-2, levando a classificação de novo para o Olímpico. E aí, quanto vocês acham que foi esse jogo? Mas aqui, vamos brincar. Contem comigo. Exatamente. O Grêmio meteu 6-0 no Flamengo, no Olímpico, e classificou com muito louvor para a final da Copa do Brasil de 89. Aonde na final ele foi enfrentar o tão poderoso Sport Clube Recife. Mas deve estar achando que ele não é nada de grandioso, mas ele é sim. Tanto que o ano que o Grêmio ganhou essa Copa foi 89. Sendo que antes do Bahia ter sido campeão brasileiro em 88, em 87, quem foi campeão brasileiro? Muitos de vocês devem estar falando que foi o Flamengo. Foi o Flamengo Maova. Todo mundo sabe que o campeão brasileiro de 1987 foi o Sport. Não adianta você falar que foi o Flamengo. Já está confirmado, o campeão brasileiro foi o Sport. Aí a final foi Grêmio e Sport. Aonde diferentes outros jogos, o Grêmio começou jogando em casa. Todas as vezes o Grêmio começou jogando fora de casa, mas dessa vez ele começou jogando em casa. A ida foi em Porto Alegre, aonde o Grêmio conseguiu vencer por 2-1, sendo que naquela regra já existiam os gols fora.
Ou seja, se o Sport ganhasse por 1-0, seria campeão. Só que a volta na Ilha do Retiro ficou do 0-0 e o Grêmio se consagrou o primeiro campeão da Copa do Brasil, invicto ainda, que o Grêmio não perdeu nenhum jogo, primeira fase, oitavas, quarta, semi e final. De 10 jogos do Grêmio, de 10 vitórias do Grêmio, não, de 10 jogos do Grêmio, 8 vitórias e apenas 2 empates. Na verdade foram 7 vitórias, porque o misto nem jogou. Então é isso, demorou um pouquinho, mas é o terceiro fato. O Grêmio foi o primeiro campeão da Copa do Brasil em 1989. Bora pro quarto fato. Quarto fato. Este aqui vai ser legal. Como vocês sabem... Pera aí, vou fazer uma coisa melhor. Pronto, voltei. Como eu tava dizendo, como vocês sabem, no Brasil existe vários times rivais. E o Grêmio obviamente tem o seu maior rival, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Internacional. E é justamente sobre isso, sobre este fato que eu irei contar. Vocês sabem que o clássico entre o Grêmio e o Inter... Eita, não posso encostar nessa camisa que eu tô de camisa do Grêmio. O clássico entre Grêmio e Internacional, o clássico Grenal, é um clássico bem antigo mesmo. Tanto que, sabem em que ano ocorreu o primeiro Grenal da história? Ele ocorreu dia 18 de julho de 1909. E quanto vocês acham que foi este Grenal? Este foi simplesmente o primeiro Grenal da história. Naquela época o Grêmio tinha apenas 6 aninhos, o time. E adivinha quando é que foi o jogo? Vou dar uma palhinha pra vocês. Internacional. Grêmio. Exatamente o que eu acabei de contar. O primeiro Grenal da história deu vitória do Grêmio por 10-0. 10-0. E eu não tô mentindo não. Vocês podem pesquisar aí e podem perguntar qual foi a maior vitória do Grêmio no Grenal. Ou pelo menos em que ano ocorreu o primeiro Grenal. E você vai ver, dia 18 de julho de 1909, o Grêmio venceu o Internacional por 10-0. É só isso. Ou seja, o primeiro Grenal da história deu 10-0 pra cima do Grêmio. Aqui ó. Aqui ó. Chupa Inter, tomou 10-0 pro Grêmio. Tô parecendo um gremista. Mas enfim, bora pro quinto e último fato. Quinto e último fato. Este aqui é em relação aos jogadores do time do Grêmio. Você que não sabe, o Grêmio possui vários jogadores lendários que já vestiram a camisa do Imortal. E eu vou citar para vocês aqui alguns exemplos. Em artilheiros temos aqui Luiz Carvalho, 171 gols. Juarez, o nome é Juarez, não é o Luiz Soares não, mas ele vai aparecer daqui a pouco. 204 gols. Gessi, 208. Tarciso, 228. E Alcindo, 229. E entre outros craques temos aqui o goleiro Eurico Lara, protagonista de 23, Luiz Soares. Aqui ó, homenagem a você, Luiz Soares. Isso. O craque do time a ser tricampeão da América em 2017, Luan. Pedro Jeromel, zagueiro e capitão da Libertadores em 2017, Ronaldinho Gaúcho, Tarciso, mais conhecido como Flecha Negra, Alcindo, mais conhecido como Bugre, Everaldo, Danley, Jandel, Hugo de Leon, mas o maior craque é simplesmente Renato Gaúcho. Este aí é um ídolo eterno do Grêmio, 2 vezes campeão da América com o Grêmio, já foi campeão em 1983 como jogador e não se importem muito com a luz não. Então, ele já foi campeão da América, da Libertadores, em 83 como jogador e em 2017 como técnico. Ou seja, ele já foi campeão da Libertadores com o Grêmio, sendo jogador e técnico, o Renato Gaúcho, que atualmente é técnico do Vasco. Mas isso não muda o fato dele ser
um ídolo eterno no coração dos tricolores gaúchos. Então é isso. Esses são alguns dos maiores craques que já vestiram a camisa do Grêmio. Então, gente, espero ter gostado desse vídeo contando os 5 maiores fatos da história do Grêmio, o imortal, o tricolor gaúcho. Então é isso. Tchau!